Oi, amigo investidor, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel Campos e hoje eu vou falar de um fundo que eu gosto bastante, inclusive, que é o KNR11. Fundo da Quineia, um fundo que eu acredito ser mais conservador, por isso que eu acho que eu acho ele interessante, porque eu também sou um investidor um pouco mais conservador, como eu sempre falo aqui no canal. Mas antes da gente falar sobre ele, a gente tem muita coisa para tratar aqui no vídeo. Já deixa seu like esperto, se inscreve no canal e entra lá no grupo do Telegram. A gente está com mais de 370 inscritos, membros, né? Salvo engano. E quando a gente chegar nos 400, a gente vai liberar um e-book gratuito de FIINFRA. A gente já liberou um de FIAGRO. Então, se você quiser ter acesso ao e-book, é só você entrar lá e clicar no link que está na pinned message, né? Que está ali na mensagem fixada, beleza? Sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Inicialmente, eu gosto sempre de falar, não é, sobre como que está a performance do fundo. É interessante a gente ver que está sendo negociado a preços historicamente baixos, né? Comparativamente aí com os últimos que estava sendo negociado, até mesmo do ano passado. Então, se a gente pega aqui setembro, outubro, novembro, ele estava sendo negociado quase aos R$ 160 e hoje ele está aí com um desconto interessante. Inclusive, eu fiz um vídeo com alguns fundos que eu acho que tem um desconto interessante e esse foi um dos fundos que eu coloquei na lista, né? Porque a gente pode comparar que ele já chegou a R$ 190 naquela pernada que a gente teve lá em 2019, por causa dos juros um pouco mais baixos, não é isso? Um pouco mais baixos, não, historicamente baixos, não é? E aí agora ele está sendo negociado a R$ 136. O que é engraçado é que as pessoas, quando dá essa pernada aqui, todo mundo quer comprar, né? E aí hoje o mercado parece não dar tanta atenção assim a produtos descontados, né? É interessante a gente ir para renda fixa? É sim, com certeza. Né? Você pode ter aí uma carteira bem balanceada, né? Eu particularmente gosto bastante de ter ativos descorrelacionados, como diria aí na teoria moderna do portfólio, né? Ativos descorrelacionados. Então, eu também acho interessante. Isso não quer dizer que você precisa aí escolher um ou outro, né? Você pode ter uma estratégia diversificada e aproveitar as oportunidades de ambos os lados, né? De ambas as dimensões, beleza? Então é interessante a gente ver que historicamente ele está sendo negociado a um preço baixo, né? Até comparativamente aqui, até mais baixo do que lá no início da crise sanitária, né? Que a gente teve aí super séria em 2020. Ou seja, realmente é um preço a se chamar atenção historicamente, sendo que, na minha opinião, já adianto, né, eu acho que a estrutura do fundo não se mudou muito, né? Claro, tem ciclos de mercado, etc e tal, mas a estrutura do fundo não mudou muito, né? E esse é um fundo, como eu também falei no vídeo que eu citei, esses fundos que eu achei que estavam a um preço descontado. É um fundo que é importante você comprar, ele é um bom preço. A gente olha aqui, por exemplo, na rentabilidade, ele performou abaixo do IFIX, segundo o próprio Status Invest, mas isso vai depender também do preço que você paga num ativo. Né? Nos últimos 2 anos, por exemplo, ele teve uma performance comparativa um pouco melhor. Ou seja, se você pegar um ativo interessante a um bom preço, é óbvio que isso vai influenciar na sua rentabilidade. Então eu sempre falo isso em todos os vídeos, preço importa, ponto, tá bom? A gente vê então, né, mostrando aqui em indicadores que a gente já estava vendo em gráficos, o preço-valor patrimonial de 0,86 é um fundo bem conservador, só que o pessoal reclama muito aí do dividend yield dele, né? Ou seja, ele paga comparativamente não é tão alto, né? O dividend yield dele é de 0,65%. Então, comparativamente, realmente não é tão alto mesmo, comparativamente com outros fundos. Agora, você tem que colocar digamos assim, em perspectiva toda a estrutura do fundo, né? O que você está comprando ali. Eu, particularmente, acho muito interessante a gente ter ativos conservadores, com uma gestão conservadora, né? Isso aí faz parte. Claro que você pode balancear com alguns fundos com um pagamento um pouco melhor, né? Até mesmo porque eu gosto de olhar o dividendo como patrimônio como um todo, da sua carteira de fundos imobiliários como um todo, e não apenas de fundos isolados, né? Eu gosto de manter ele a preços atuais. Você consegue aí ter uma carteira interessante entre 0,8% e 1% de dividend yield ao mês, tá? Assim, com uma carteira diversificada e conservadora. Então, você pode aí pegar fundos que pagam um pouco mais com fundos que pagam um pouco menos, né? Esse eu acho que é o caso do KNRI. É um fundo bem conservador, que ele vai agregar, ou ele vai tender a agregar valor ao longo prazo para aquele investidor que gostar desse tipo de fundo, desde que você compre ele a bons preços, na minha opinião, como eu já mostrei aqui no gráfico, tá bom? Valor patrimonial de 159,89,
um valor de mercado de 136 no mercado secundário, um patrimônio líquido já robusto de 3,9 bi, né? Com certeza é um dos fundos aí mais relevantes no nosso mercado, e o último rendimento de 0,91, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, sobre o Consolidade de 2022, bem interessante, tá bom? Então, já passando aqui para o Consolidade de 2022, deixa eu ver se é esse aqui, não, esse aqui, perfeito. A gente vê que ele soltou um relatório anual de 2022, isso que é interessante, né? Ele mostra o número de cotistas, mas a gente falar no relatório de janeiro, o que eu quero mostrar aqui desse relatório que eu achei bem interessante, caso você tenha interesse depois, você pode baixar, né? Mas é a evolução dos rendimentos. O pessoal reclama bastante, né? Mas olha que interessante. Ele tem se mostrado, sim, um investimento que vem crescendo os seus rendimentos ao longo do tempo. Começa em 2020 com 65 centavos, já está em 2022 com 91 centavos. Né? Então a gente vê que ele vem agregando valor para o cotista em uma gestão bem conservadora. Esse que é o ponto. Né? Um custo-benefício que, na minha opinião, se torna interessante por causa disso. Uma gestão bem conservadora que vem agregando valor. Isso que é interessante. Quando a gente analisa, por exemplo, ativos que a gente chama de factor investing, né? Os americanos gostam muito, né? Você pega por um fator, por exemplo, vamos pegar aí o ETF, que é o fundo de índice passivo lá norte-americano, o VIG da Vanguard, que é o Dividend Appreciation Index, né? Você pega ali, por exemplo, as ações que têm seus dividendos crescentes ao longo do tempo, ou seja, ativos que têm seus dividendos crescentes ao longo de muito tempo. Esse é um indicador positivo, ou seja, de agregar valor. A média vai tender a ser interessante. E eu tenho a impressão, não vi ainda nenhum estudo ainda, que isso também é válido para os fundos imobiliários, né? Ou seja, fundos imobiliários que constantemente agregarem valor por meio da distribuição ao longo dos anos vão ser bons investimentos, ou vão tender a ser bons investimentos ao longo prazo, né? Para as ações a gente já tem essa noção um pouco maior, né? Por causa dos estudos mais robustos, por causa do próprio histórico, né, que a gente tem para analisar das ações, mas eu tenho a impressão que os fundos imobiliários vão seguir a mesma, digamos assim, tendência, né? Procurar isso aqui. Isso aqui é interessante, tá bom? Também tem outra coisa interessante que eu quero mostrar também, que é sobre o cenário, né, mais geral. Ele fala aqui, né, caso você tenha interesse de ler um pouco mais sobre os ativos específicos, ele chega que mostra um pouco mais, digamos assim, específico, né, de cada ativo, mas a gente olha aqui embaixo como que é interessante, né, assim, pensando de uma forma geral do mercado, olha a importância das pessoas físicas nos fundos imobiliários. É isso que eu sempre falo nos vídeos, né, como que é interessante que a liquidez, ela não é por classe de ativo, porque a gente fala, a liquidez das ações é muito maior. Sim, ok. Mas olha só a participação das pessoas físicas aqui nos fundos imobiliários. Nas ações, o capital estrangeiro, né, ele é muito relevante na liquidez das ações. E aqui, olha só a participação das pessoas físicas. É incrível, né? É um mercado muito democrático e isso é uma das coisas que eu mais gosto nos fundos imobiliários, dentre as várias coisas que eu gosto, né? A gente vê aqui no mercado imobiliário, ele pega aqui uma perspectiva, já que é um fundo híbrido, né, logística e de lajes corporativas. Ele fala aqui que vem dando continuidade ao movimento de recuperação após o auge da pandemia, com destaque para o segmento logístico. Bem interessante, né? Eu gosto dessa pegada também do fundo, que ele é híbrido, porque existem ciclos, né, para cada tipo de ativo imobiliário, claro, logístico e lajes corporativas, e quando um não está interessante, como a gente viu que as lajes corporativas sofreram muito nesses últimos anos, o setor logístico ele se manteve um pouco mais estável, então isso dá um certo equilíbrio para o fundo, que eu gosto bastante também. Aqui ele fala também da evolução do pedido de locação, do preço pedido de locação, e também fala da parte das lajes corporativas. Isso aqui que é interessante também, não apenas para esse fundo, mas ele mostra também a vacância média dos setores de São Paulo. A gente vai falar um pouco sobre isso agora. E aqui ele fala, né, que a tendência, a expectativa da gestão é que o mercado de escritórios corporativos de São Paulo vai continuar a melhorar. Como eu sempre falo nos vídeos, né, lajes corporativas está muito conectado à pujança econômica, né, à fluidez econômica, ou seja, a economia está indo bem, as lajes corporativas tendem a ter uma resposta aí interessante. Então a gestão acredita que as lajes corporativas vão continuar a melhorar ao longo dos anos, né? Esperamos que sim, né? A gente quer sempre que o Brasil volte a crescer, etc. e tal.
ele fala da evolução do pedido de locação. O que é mais interessante nisso aqui é o ciclo, né? O quanto que é cíclico esse setor, né? Que vem aqui, evolução do preço pedido de locação. E aqui ele mantém a média, né? Que vai de R$ 104 e aí chega até R$ 80 em 2022. Então aí a gente fica aí já olhando as especificidades de cada setor, que eu sempre falo, cada tipo de investimento tem uma especificidade. E aqui que é interessante, que eu queria mostrar para você também, é que ele mostra a vacância por região. A gente vê, olha para você ver, olha o percentual, por isso que é interessante, localização, 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 como diriam os americanos, né? Faria Lima, 4,24% de vacância na região. Quando a gente pega na Paulista e na Chucre Zaidan, a Chucre está com 31,68% e a Paulista está com 25,97%. Aqui que eu acho que a gestão pode ter um pouco mais de atenção, né? Porque a vacância do KNRI está aí bem mais alta do que a vacância da região na Paulista. Agora, na Chucre Zaidan, está ali na média, não é? Então, ou seja, o quanto que é interessante você olhar fundos que têm imóveis muito bem localizados. Isso aqui é a matemática da coisa, né? No sentido assim, é estatístico que você pegar, por exemplo, imóveis na Faria Lima, vai ter aí um percentual de vacância provavelmente muito menor do que em outras regiões, né? Isso aqui, assim, é a estatística da coisa. Então, talvez aqui o ponto de atenção a curto, médio prazo seria talvez diminuir aí a vacância aí da Paulista, né? Porque está acima da vacância da região. Mas como eu disse, né, eu acho que a gestão da Kinea é uma gestão muito competente, enfim, que sabe o que está fazendo, muito conservadora também. Então não espere grandes movimentos. Dito isso, bora agora sim lá para os fatos relevantes. A gente começa aqui. Opa. Aqui. A gente começa aqui, deixa eu ver, esse é o de 15 de fevereiro. Então é sobre a venda, né, a tão falada venda do imóvel. Então ele fala, olha, comunica aos cotistas do fundo, né, Mercado Geral, que celebrou nessa data a escritura de venda e compra dos demais documentos de operação. Tenta objeto a venda da participação de 76,7% do empreendimento do Centro de Distribuição Bandeirantes, localizado na rodovia dos Bandeirantes, pelo valor de 299 milhões. Né? É isso, eu sempre falo também nos vídeos o quanto que é interessante os fundos imobiliários, né? Você como pessoa física muito provavelmente não teria o capital necessário para fazer esse tipo aqui de operação multimilionária, né? Eu falo que o valor será pago 25% no ato, 11% de julho, enfim, aí ele detalha um pouco mais sobre isso, né? A venda foi realizada acima do valor de avaliação, mais uma vez, né? Quando a gente olha as avaliações dos imóveis, enfim, qualquer imóvel que seja, para falar a verdade, né? Você fala, esse imóvel vale tanto? Não necessariamente. Isso aí talvez seja um indicativo daquele valor patrimonial. Por isso que eu falo, não existe nenhum indicador perfeito. O pessoal critica o preço do valor patrimonial, mas eu falo, olha, tem os seus pontos de atenção? Tem sim, mas é interessante exatamente por isso, né? Assim, bons ativos, bem localizados, com uma boa gestão, eles tendem a valorizar. Isso para mim é um ponto a favor de olhar, ainda que para fundos de tijolo, o preço sobre o valor patrimonial. Esse aqui é um argumento a favor do preço sobre o valor patrimonial. Não que isso, digamos assim, deixe de ter alguma, ou seja, prejudique de alguma forma fazer outras técnicas de valuation, né, um fluxo de caixa descontado, etc. E tal. Não, tem seu valor também. Mas é tudo prós e contras, né? Um é você olhar para o passado e o outro é você estimar o futuro. Ou seja, nenhum dos dois é perfeito. E esse é um argumento, para mim, a favor do preço do valor patrimonial. Mais uma vez, não que o fluxo de caixa descontado não tenha o seu valor. Tem também, beleza? Então a gente vê aqui que foi realizada acima da avaliação, uma valorização superior a 40%. E aqui ele fala, né, materializando assim o trabalho ativo realizado pela equipe da gestão, que permaneceu na carteira do fundo, gerando um retorno consolidado de 144% do CDI no período. Bem interessante, tá? O pessoal, eu ouvi muita coisa nos grupos, né, assim, mas eles conseguiram performar acima do CDI no período, e isso não é fácil. Eu falo assim, todos os vídeos eu vou continuar repetindo. O pessoal fala muita coisa, né, mas enfim, eu não achei um resultado que não tivesse sido interessante. Eu acho que a gestão fez sim um bom papel aqui, né? Inclusive eles conseguiram negociar acima do valor avaliado, né?
fizeram uma boa negociação, sim, na minha opinião, com um valor aí consideravelmente acima do CDI, tá? Como eu disse, não é fácil. Então o pessoal criticou um pouco, etc e tal, mas eu não vi o fato negativo nisso aqui, muito antes pelo contrário. Acho que a gestão fez aí, conseguiu vender acima do valor que se era esperado, que era o valor avaliado, né? Então, eu achei positivo. Com o ganho gerado pela venda do imóvel e os valores que serão recebidos neste primeiro semestre de acordo com o fluxo acima, é esperada uma distribuição extraordinária de 10 centavos por cota, entre 10 centavos por cota e 34 centavos por cota, a ser paga em julho de 2023. Então aí mais uma boa notícia para o cotista, né? Mais uma vez, uma gestão conservadora aí, né, com resultados constantes, tendem a gerar valor para o cotista no longo prazo. Não tem muito segredo nisso, né? E por fim, mas não menos importante em termos de fatos, a gente vai falar aí da questão da Marisa, né? Enfim, a Marisa, para quem não sabe, né, assim como várias outras varejistas, está passando por um momento desafiador, só a ação dela, né, tá a 66 centavos, o que é uma coisa, na minha opinião, triste, né, porque isso aqui impacta empregos e na economia real, né, tem impacto nas famílias brasileiras, isso aqui para mim é triste, assim, eu não gosto de ver isso aqui, e teve aí um menos 89,62% nos últimos 5 anos, né, ou seja, realmente impactou demais todo o cenário que a gente está vivenciando de estresse aí nas varejistas, né, e nas ações de tecnologia também. Então isso é triste, essas empresas estão passando por um desafio. A gente viu na questão das americanas, né, que as americanas têm até uma coisa à parte, né, que a gente até tratou em alguns vídeos, até mais grave. Mas nas varejistas como um todo, elas estão aí piorando seu risco de crédito. Infelizmente, como eu disse, tem impacto aí nos empregos de vários brasileiros, isso me deixa bastante triste, mas a verdade é que, de fato, elas estão passando por um momento de desafio e isso impacta também nos fundos imobiliários, especialmente no setor logístico, né? O setor logístico aí tem como parte de seus inquilinos os varejistas. O KNRI não foi o mais prejudicado, né? Mas ele tem aí como a Marisa como um dos seus inquilinos. Então ele fala que, qual que é a grande importância desse comunicado aqui, que não, digamos assim, vai ter afetação na distribuição do fundo, né? E ele também fala que é um galpão logístico com especificações técnicas em linha com os melhores ativos do mercado logístico e pode atender os mais diferentes tipos de inquilinos, né? Mas isso que é mais importante, né? Que ele fala que não altera o aumento de rendimento recorrente. Destacamos ainda que este evento não altera o aumento do rendimento recorrente para o patamar de 0,95 por cota divulgado no comunicado do 15/3 de 2023. Ou seja, ele vai continuar aí performando de forma interessante. Por isso que é interessante esses fundos muito grandes também, né? Que tem aí uma diversificação um pouco maior de inquilinos. Agora sim, bora lá finalizar o vídeo com o relatório gerencial, né? 250 mil cotistas, super interessante, né? A gente está com 2 milhões de cotistas no total do mercado, patrimônio líquido de quase 4 bilhões, muito interessante também. Uma vacância física aí pequena e uma financeira aí abaixo dos 10%, que também é interessante. A vacância do fundo representou, então, portanto, uma redução ao mês anterior e atualmente a vacância física do fundo é de 2,35%, ante 2,43% do mês passado. É um fundo que faz emissões de forma gradual, né? Não fica fazendo emissão à torta e à direita, isso é interessante também. Uma taxa de administração que não é barata, de 1,25%. O lado positivo é que não tem taxa de performance. Fundo antigo, de 2010, ou seja, já tem um certo histórico, uma liquidez muito, muito tranquila, de 3 milhões. Tem participação no IFIX, né? Olha como é que o IFIX é interessante também. O IFIX ele é bem diversificado. Comparativamente com o IBOV, lá das ações, né? Você pega a Vale do Rio Doce, ela tem quase 20% do índice. E aqui não, mesmo os fundos maiores, eles têm 2, 3% do índice, que é bem interessante, dá uma segurança maior aí para o investidor, na minha opinião, né? Que está se baseando no índice como um benchmark. Logística e escritório, eu já falei isso, é bem interessante ter essa parte híbrida, porque aí quando um ciclo não está tão interessante, o outro ciclo talvez seja um pouco mais estável, a gente viu isso agora, inclusive, nesses últimos anos. Receita, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Rio de Janeiro, como a gente bem sabe, está aí passando por um grande desafio, né?
Mas o lado positivo é que São Paulo, de fato, é aí a região mais pujante economicamente falando, né? Índice mais IPCA, um pouco menos IGPM. Não gosto de IGPM, já falei isso várias vezes aqui, acho muito volátil. Então, gostaria de ver a gestão trazendo cada vez mais para o lado do IPCA. Típico e atípico, é interessante também voltar um pouco mais para o lado atípico, né? Vocês têm mais garantia, contratos mais longos, isso dá uma segurança maior para o investidor. E aí os contratos aí de média de 10 anos, muito, muito interessante, dá uma segurança ainda maior para o investidor, né? Cronograma de vencimento lá para 2027 e uma revisional aí para a gente ficar atento aí em 2024, já logo no ano que vem. Uma vacância, a gente vê que tem uma vacância bem baixa, né? Como eu disse, né? A gestão ela se preocupa aí, de certa forma, a ter bons imóveis bem localizados, uma expectativa, né? Uma projeção de incremento de receita interessante aí de 160 mil reais em junho de 2023, ou seja, né? É esse trabalho aí que eu acho que a gestão tem que fazer. Vacância financeira, acabei de falar, né? O Rio de Janeiro está passando por uma situação desafiadora, então a vacância financeira, escritório no Rio de Janeiro, 64%, bem alto comparativamente com a vacância do fundo, ou seja, né, o Rio de Janeiro representa mais de 50% da vacância financeira do fundo. Esperamos que se recupere, né, mas a gente vê que ele está aí passando por um cenário desafiador. O fundo possui mais de 95 inquilinos, super positivo, super interessante, né? Ou seja, a diversificação de receita que a gente tem com os fundos imobiliários é completamente incrível. E aqui ele fala do portfólio dos ativos, bem diversificado, que vai crescer cada vez mais, eu tenho certeza. Em termos de informações contábeis, a gente vê que de fato a receita ela vem dos aluguéis, né? Um fundo aí que pretende, como eu disse, fazer um carrego um pouco maior, né? Uma gestão mais conservadora. Tem uma reservinha aí de 12 centavos por cota, com um resultado mensal de 1,3 e uma distribuição de 91, né? Que está tudo mostrando na própria mini DRE aqui. Então ele fala, é importante ressaltar que o valor total das receitas considera antecipações feitas pelos inquilinos neste mês e um montante de 0,84 milhões e que no mês anterior foram realizadas antecipações no montante de 3,10 milhões. Então ele vê que ele vem mantendo uma certa distribuição aqui e vai tendendo, como a gente disse lá atrás, aí, a ter um aumento ao longo do tempo, né? É o que a gente espera, pelo menos, da gestão. Eu acho que se a gestão continuar assim, ela vai continuar entregando bastante valor para o cotista. Aqui eu sempre gosto de mostrar o quanto que é importante, né, a gente olhar a taxa de administração por falar, mas é 1%, mas a gente vê aqui, né, como é que isso impacta nos resultados do fundo, 3 milhões e 600 mil. A gestão tem que ser remunerada, sempre falo isso, né, ainda mais as gestões que trazem um bom resultado, mas a gente tem que sempre tentar achar um equilíbrio entre o que a gente vai remunerar para a gestão e o que isso vai voltar para o cotista, né? É sempre esse equilíbrio que a gente tem que pedir e à medida que os fundos vão crescendo, isso aí, na minha opinião, essa discussão tem que vir mais à tona ainda. No mais é isso, ele fala um pouco mais sobre os imóveis, caso você tenha interesse, né? Dá para você ler um pouco mais. Eu, de forma assim, consolidada, eu acho que tem alguns pontos de atenção, mas eu acho que é um fundo muito interessante, é um fundo para quem tem um perfil um pouco mais conservador, né? E é um fundo aí que eu imagino que vá, caso a gestão continue realizando um bom trabalho, entregar bons resultados para os cotistas no futuro. Beleza? É isso. Caso tenha gostado, já deixa o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.